Vamos lá, mais um tema que agitou a semana foi a posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A gente já cansou de falar nesse programa sobre o TSE, essa verdadeira jabuticaba brasileira, né? Uma corte que consome e seus TREzinhos espalhados nas unidades da federação, que consome bilhões e bilhões de reais, inclusive em anos não eleitorais. Pois bem, o TSE tem lá seus 7 integrantes de cúpula que analisam os recursos, especialmente neste período, eleitorais. Desses 7 integrantes, 3 são do Supremo Tribunal Federal. E, neste momento, são Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Pois bem, eles vão passando o bastão um para o outro, né? E nem Alexandre de Moraes assumiu a Corte Superior Eleitoral. E aí, algo que deveria ser absolutamente protocolar, uma simples, um café ali e dizer, olha, assumi, agora, a partir de agora, eu comando aqui essa corte, vou analisar os processos. Se transformou num verdadeiro teatro desnecessário, que quem pagou foram vocês que estão nos assistindo, nós que estamos aqui fazendo esse programa, tapete vermelho, convidados chegando ali ao lado dos dragões da independência, perfilados, né? A impressão que se tinha era, naquele tapete vermelho, era que em algum momento, algum jornalista, inclusive, que foi transmitida, a posse foi transmitida pelo consórcio. Eu estava aguardando, Fabi, e aí você que é mulher entende, né? Sabe aquele momento da cerimônia do Oscar em que surgem quem comenta os vestidos, olha o figurino de quem está passando pelo... Eu achei que ia ter um momento, mas não aconteceu exatamente assim. Ninguém comentou o figurino da Dilma Rousseff, que estava presente, né? E aí tinha o José Sarney, que a gente não via há muito tempo, o Michel Temer, o Lula. O presidente Jair Bolsonaro foi com a primeira-dama, com o Carlos Bolsonaro, por dever institucional. Ele é o chefe da nação, ele compareceu. E o Alexandre de Moraes fez um discurso, uma grande homenagem às urnas eletrônicas, né? Aquilo que se tem de mais avançado cientificamente no Brasil, que são as urnas eletrônicas. No Brasil, Butão e Bangladesh, referências para o planeta. Né? E, paralelamente, os críticos, os adversários e esse pessoal da velha imprensa, mas, enfim, comemorando tudo aquilo, como uma grande né? Teve até uma frase, né? O xerife enquadrou o capitão, né? Mas, olha, algo é ridículo, não tem outra palavra para descrever melhor isso tudo. Diga lá, Fabi. Vamos para os detalhes. O red carpet, né, que teve lá, eu chamei atenção para isso, porque quando eu vi, eu achei tão bizarro. Como se não bastasse tudo isso que o Silvio relatou, os 4 ex-presidentes do Brasil estavam em cima de um tapete persa, né, para destacar bastante, falar, olha, esses aqui são mais especiais do que os especiais que temos aqui. Poucas pessoas falaram, mas eu reparei na plateia, por exemplo, tinha José Eduardo Cardoso, né, que já foi advogado da Dilma, essas figuras assim pitorescas. O mais interessante também, por exemplo, a nossa jornalista na Jovem Pan, a Yasmin Costa, ela não pôde entrar. Nós não somos a mídia permitida, então ficou da porta, mas fez uma cobertura excelente, não precisou adentrar ao red carpet. Mas estava lá, a mídia, né, tradicional estavam contando, estavam com um detector de aplausos para ver quem é que aplaudia a urna eletrônica, para quem não aplaudisse, eles delatavam quem não aplaudia. Isso aconteceu com o Carlos Bolsonaro, que, aliás, muito bem representou. Obrigada, Carluxo, fez as nossas vezes ali naquela micareta jurídica misturada com micareta política. Ele nem levantou na hora que foi para enaltecer, né, o dogma das sacrossantas urnas eletrônicas. Ele realmente não aplaudiu, nem mesmo levantou. O discurso do Alexandre de Moraes, eu iria ressaltar alguns pontos, mas ele fala muito bem falado, aliás, como ele fala nas petições dele, para quem lê. Ele explana muito bem sobre liberdade de expressão, ele vai no conceito tradicional, assim como ele também fazia quando ele era professor, e aí no finalzinho ele dá um senão, e esse senão ele deturpa tudo, e fica aquela coisa, né? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Também concordo, só que tem o instrumento
documento jurídico específico para quem for agredido. E ele não está usando esse exemplo nem para ele e nem para os amigos dele. E aí a gente vê aquele bando de sorrisos amarelos, aqueles tapinhas nas costas, que é um bando de falsidade entre eles. E aí eu não vou esquecer do sorrisão do Lewandowski, quando foi passar o bastão ali, ele entrou como se fosse realmente, nossa, que cerimônia fantástica. E aí o hino nacional também, que a gente precisa dizer, que só o presidente Bolsonaro colocou a mão no peito. E teve gente no meu Twitter, gente, que veio colocar a legislação de 1971. Hello, pessoal, já tem a Constituição de 1988, viu? Dizendo que seria um extremo desrespeito ao hino nacional quando você coloca a mão no peito. Gente, esquerdista tem cada uma, não é mesmo? Não, e aí eles se posicionaram todos ali como os Avengers, né? Os Vingadores todos ali. Nós vamos vingar a República, né? Não vai ter golpe. Depois dessa fala do Alexandre de Moraes, o 7 de setembro não vai terminar em golpe. Pois é, Silvio, você sabe que eu estava assistindo, e aí num primeiro momento eu falei assim, eu acho que é um documentário sobre a Rússia, os czares da Rússia. Aí fiquei prestando atenção, falei, não é sobre a Rússia, porque está muito grandioso para ser sobre czar da Rússia, né? Está muito exagerado, é mais do que o czarismo da Rússia. Eu falei, opa, é uma cerimônia, né, de posse ali do Alexandre de Moraes. E aí, o que me chama a atenção nisso? Eu só estava esperando, antes disso, você estava esperando a comentar os vestígios. O Galvão Bueno aparecer ali falando, é tetra, né? Só faltou isso daí. Mas, Silvio, o que me chama a atenção é a narrativa que começou a ser criada. Na eleição passada, o Bolsonaro é um fascista. E aí a palavra foi desgastada, perdeu seu significado, porque, claro, nunca foi, né? E se desgastou. E hoje a narrativa que se emplaca para essa eleição precisamos defender a nossa democracia que está em risco, que é muito parecida com a narrativa criada na eleição do Trump quando ele ganhou. Aliás, tem um compilado, convido vocês a entrarem no YouTube, tem um compilado de vídeos, a imprensa, vários veículos do consórcio de lá, repetindo a mesma frase, "It's extremely dangerous to our democracy." Eles repetem a mesma frase. E aqui a gente percebe essa velha imprensa moribunda, o consórcio, repetindo a mesma frase. O discurso do Supremo, do TSE, é sempre nesta direção. Para o quê? Para criar essa narrativa de que a democracia do Brasil está sob ataque. Mas quem anda desrespeitando mesmo a democracia? Quem é que censura deputado? Quem é que rasgou o processo de impeachment? Quem é que tirou do presidente a prerrogativa de fazer lockdown e transferiu para os governadores, impedindo o direito ao sustento, impedindo o direito de ir e vir? Quem é que desmonetiza canais de direita, de pessoas que nem têm foro no Supremo Tribunal Federal, desmonetiza de maneira vaga? Quem é que faz isso? Quem é que está atropelando a democracia? É só analisar os fatos e confrontar com a narrativa. Pois é, acho que até para estabelecer esse paralelo com os Estados Unidos, como o Alan traçou aqui, Paulo, passo aí a bola para você, esse é um ponto interessantíssimo mesmo. Eu acho que para quem está prestando atenção, nós vivemos momentos muito simbólicos na democracia brasileira. Na semana passada nós tivemos, e eu avisei do simbolismo da cartinha, do Beautiful People, da diferença do que a elite brasileira quer para o que o povo quer, a diferença entre esses dois e como aqueles se acham melhores do que esses, né? Como a elite se acha superior e mais preparada do que o povo. Eu acho simbólico também esse momento que o Alan descreveu muito bem, dessa posse do czar, a transferência de poder do povo e dos mandatários do povo para quem realmente manda no país, para um burocrata não eleito que era para ser nosso empregado e, no entanto, é hoje quem manda no país. E deixou claro quem manda no país na sua própria cerimônia de posse. Para quem está prestando atenção, isso é muito simbólico, porque os atos das pessoas refletem a forma como elas se veem, refletem as suas ideias, refletem a forma como os seus pares também os veem. E eu só queria fazer um ponto de discordância frontal à ideia de que o Alexandre de Moraes fez um discurso
defendendo, de alguma forma, a liberdade de expressão, seja como professor ou seja de qualquer forma. E eu falo isso, trazendo o paralelo aqui para os Estados Unidos, porque a liberdade de expressão está prevista na primeira emenda da Constituição americana. Por ser a liberdade fundamental e mais importante, ela está prevista na primeira emenda da Constituição. E eu acho que a forma que o texto constitucional é escrito aqui nos Estados Unidos é muito bom. Ela diz o seguinte: o governo não fará nenhuma lei restringindo a liberdade de expressão. O governo não fará nenhuma lei restringindo a liberdade de expressão. Ela não está nem dizendo que todos têm direito à liberdade de expressão, porque esse direito à liberdade de expressão é dado por Deus. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio e a capacidade de falar e de pensar, ele nos deu esse direito. E o governo do povo, o governo da autorrepresentação, diz o seguinte: o governo existe para proteger o direito da liberdade de expressão que foi dado a você por Deus, e não fará nenhuma lei, porque a liberdade de expressão deve ser irrestrita. O que não significa que, se você mentir, você não pode ser responsabilizado. Se você caluniar, como existe a previsão legal no Brasil, caluniar, difamar, você injuriar, você não possa ser responsabilizado de alguma forma por isso. Mas o seu direito de se expressar, ele é absoluto, não dado a você pelo Alexandre de Moraes, nem limitado a você pelo Alexandre de Moraes. Ele vem de Deus, nem pela Constituição brasileira, mas por Deus. Esse é um direito que vem de Deus. E eu vou ler o que o Alexandre de Moraes disse. Ele disse assim: a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Quem disse? A liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia. Quem disse que nós estamos tentando destruir a democracia, ou que alguém está tentando destruir a democracia? Ou se alguém quisesse destruir a democracia, a liberdade de expressão também é garantida nesse caso. A liberdade de expressão não é a liberdade de destruição das instituições. Ora, quem define o que é destruição das instituições e quem define o que é crítica para a melhoria das instituições? Liberdade de expressão, diz o Alexandre de Moraes, não é destruição da dignidade e da honra alheias. Ora, existe foro adequado para você discutir isso, mas a liberdade de expressão prévia existe. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio preconceituosos. Ora, quem define o que é discurso de ódio? Quem define? Se você não tem liberdade de se expressar para você definir e discutir o que discursos são bons ou não, a determinação do que é discurso de ódio é apenas do Alexandre de Moraes. A liberdade de expressão não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático de direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral. Ora, a liberdade de expressão permite a discussão de qualquer tema, porque liberdade de se expressar é a mesma coisa do que liberdade de pensar. E quando o Estado começa a interferir na sua capacidade de se expressar e de pensar, isso é a destruição das instituições, isso é a destruição da ordem constitucional, isso é a destruição da democracia. Entenda, ele utiliza jargões, chavões, que aparentemente são bonitos e inquestionáveis, para restringir a forma das pessoas pensarem. Isso é, para quem vive nos Estados Unidos e está acostumado com os fundamentos da liberdade de expressão, isso é absolutamente tirânico, perigosíssimo, gravíssimo, e que isso tenha sido dito e entendido como defesa da liberdade de expressão é mais assustador ainda.